E é com imensa alegria e satisfação que estamos de volta com mais um Fala Comigo, Jaú. E hoje, duas personalidades incríveis da nossa cidade. Eu estou morrendo de curiosidade para saber um pouquinho mais da história deles. Se apresentem para nós, Thalita e Aluxan. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui. Eu sei muito o quanto eu queria participar, estou muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. Me apresentar um pouquinho. Meu nome é Thalita, eu sou professora. Esse ano faz 12 anos. Eu trabalho, né, na Escola Álvaro Fraga. E à noite eu sou professora da ETEC, tenho alguns outros projetos dentro da ETEC também. Esse ano eu estou lançando meu primeiro livro, Rei Salvador. E graças a Deus... Vamos falar sobre ele. Muito! E graças a Deus está sendo um sucesso. Que bom. Aluxan? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Luiz, bem. se apresentando a gente dessa forma, já fazendo essa introdução, né? Já joga uma responsabilidade. Gente, não crie grandes expectativas, Tem que não, ser como é, grandão. Ai, que top. Bom, gente, eu sou, né, meu nome é Aluxan, sou natural do Rio de Janeiro. Passei a minha infância, né, e a minha juventude lá. Vim para cá com 17 anos de idade. Então, hoje eu tô com 36, vou fazer 37 agora. Eu sou mais jauense do que fluminense, né? Que legal. Então, sou mais jauense que fluminense. Então, passei a maior parte da minha vida aqui, constituí família aqui, né? Sou casado com a Natália, a mulher mais linda, né, desse mundo. Oh. Tem que ganhar um pontinho, né? Aproveitar que a gente claro, tá aqui, né? claro. Sempre, depois marca ela, por favor. Tem que marcar. Nesse momento, principalmente. Principalmente. Sou pai de 3 filhos, cara. Tenho um filho de Legal, 19 anos. 19 anos? 19 anos, cara. O Caramba. Isaac. Tem o João Pedro, né? Que tem 13. E a Julinha, a caçulinha, com 12 anos. E assim como a Thalita também, eu acumulo algumas funções aqui, né? Então, Legal. sou professor, né? Também, trabalho junto com a Thalita, tenho a honra de estar junto com ela lá trabalhando. Acompanhei o desenvolvimento dela, né? E principalmente, né, o que antecedeu ali ao livro, né, Rei Salvador. E sou presidente também da Associação de Moradores aqui do bairro Cidade Alta. Que legal. E sou pastor, né? Sou pastor da Igreja Batista Resgate. Que bacana, da Igreja cara. Batista É pastor Resgate. mesmo? Sou pastor, Poxa, que legal. cara. Sou pastor. E eu acho que é interessante, a gente depois vai se aprofundar, porque eu sou muito leigo e eu não sei o que o presidente da Associação de Moradores da Cidade Alta faz. É uma pergunta que eu vou fazer para você. Maravilha. Se prepara. Thalita, ficou faltando um pouco de Ficou, informação, quero saber aí mais. Passou uma ficha completa, eu vou falar mais também. Ele eu já sei que foi batizado por água do cano torto. Agora você, eu fico meio aberto ainda. Então vou completar a minha ficha. Por favor. Eu tenho 38 anos, eu nasci em São Paulo. Com 11 anos eu fui para Guarapuã. Conhece Guarapuã? Conheço, aqui próximo, na verdade. Bem pertinho. Passei toda a minha adolescência lá. Aí eu conheci o amor da minha vida lá em Guarapuã. O amor está no ar. Com 17 anos. E aí, só que ele era daqui de Jaú, né? Sim. Marcelo, um beijo. Marcelo, o meu Cora. A gente se chama de Cora. Depois Marca você também ele marca também. o Cora aqui. Marca também. E aí a gente veio embora para Jaú e aí eu comecei a minha carreira profissional aqui em Jaú, né? Eu fazia faculdade e tal. E aí os meus primeiros passos, assim, indo para minha fase madura, foram todos aqui em Jaú. Eu sou mãe do Maurício, de 13 anos, e da Manuela, que vai fazer 5. E comecei aqui a minha história e a gente, né, segue aqui. Eu sou muito grata por Jaú, por todas as Faz oportunidades. quantos anos, desculpa, que tá aqui? Vai fazer 20 já. 20. Então faz Foi, tempo. faz mais tempo, jauense é também, mais, assim é como- mais jauense. Mais jauense do que outra coisa. Legal. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, vocês são professores da mesma matéria ou não? Não. Não. Eu Eu sou professor de geografia, né, da área de ciências humanas. Sou professor e coordenador da área de ciências humanas Legal. lá da minha escola, né? Mas eu sou especialista em geografia, né? Mas habilitado em história também. Que bom, dá uma mescladinha. Dá uma Legal. mescladinha. A Thalita? Eu sou professora de português e inglês e esse ano eu tô com um desafio que eu tô como intérprete de Libras lá na escola. Que bacana. Eu conheço o Adalto, ele é Libras aqui de Jaú. No Senac, acho, né? Isso, eu também tenho muita curiosidade em fazer Libras, porque é algo Faz. acessibilidade, né? Sim. A gente tem, Exatamente. né, muita gente que precisa desse tipo de acessibilidade. É outro olhar
olhar, é outro mundo. Nossa, é fantástico. Eu tô gostando muito dessa experiência, Que muito. bom. Que Deus abençoe. Amém. Por falar em Deus, eu sei que Deus é muito presente na vida de vocês, assim como na minha. Sim. Amém. Mas eu sei que vocês têm história muito, muito legal por trás da conversão de Conversão. vocês dois. Exato. Vocês podem dar detalhes pra mim, pra nós, na verdade, aqui de Jaú? Opa! Vamos Posso lá, começar? por favor. Primeiras damas. Primeiras damas. Eu vou contar a minha história de conversão, porque Por eu acho favor. ela muito, muito sobrenatural. Por favor, à vontade. Era, né? Não sou mais. Eu era uma pessoa muito teimosa. Muito. Eu brinco, né? Que eu falo, Pedro perdia pra mim. E aí, a família do meu marido é toda evangélica, né? De berço, assim. A minha, não. E aí, eu casei com ele. Eu falei, não, eu só caso se for na igreja matriz. Aí ele, tá bom, então eu caso. Apaixonado, né? Casamos. E ele falava, mas vamos lá no culto. Eu falava, não, você tem que ir comigo na igreja católica. E a gente ficava nesse impasse. Meu filho nasceu, a gente batizou ele na igreja católica. Mas ficava isso. Então, eu orava a Deus que eu queria a minha família comigo na igreja católica. E ele orava que queria a gente na igreja evangélica. E assim a gente foi levando a nossa vida. E aí, eu entrei num processo de tentar o segundo filho. Pô, pra gente ter o Maurício foi rapidinho, era recém-casado, meses depois o Maurício já chegou. Eu falei, vai ser rápido também. E foi ali que Deus começou a grande obra na minha vida, né? Porque ele sabia desse grande desejo do meu coração, ele falou, agora é a hora. Vou trabalhar com ela aqui. E eu comecei um processo, né? E aí, nesse processo, eu quase tive um laudo de infertilidade mesmo, sabe? Tipo, não sei o que acontece, mas você não consegue mais engravidar. Já estava sendo encaminhada para fertilização. E nesse meio tempo, a gente teve um problema familiar. E era assim, se eu dividisse com a minha família, eles iam ficar do meu lado. Se a gente dividisse com a família do Marcelo, iam ficar do lado dele. Então, eu queria ouvir alguém que fosse uma voz de Deus, sabe? Foi um momento bem difícil, assim. E eu sempre gostei muito do pastor da igreja, que a família dele ia, que é o pastor Rodolfo, que é o meu pastor. E aí, eu liguei para ele e falei, pastor... Perdão, isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? 7 anos. Certo. Uns 7 anos. Eu falei, pastor, eu tô com um problema e tal, poderia conversar? Ele falou, pode, vem agora, eu tô na igreja. E eu fui. E eu me lembro, assim, exatamente da frase. Ele falou assim, eu era ferida por algumas coisas, né? Aí ele falou assim, vem pra cá, você tem muito a acrescentar aqui. Eu falei, não, eu não vou me dar bem aqui. Aí ele falou, Thalita, vem e faz diferente. Nossa, aquilo já me instigou. Eu falei, nossa, ele tá me desafiando e tal. Eu falei, vou ir visitar qualquer dia. E fui. Só que no primeiro dia, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu de mão dada com meu filho e meu filho de mão dada com meu marido. E a gente entrou, comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu queria minha família, mas não era aqui, era lá. O senhor entendeu errado a minha oração. E eu me lembro de ir no banheiro da igreja chorar. Tipo, eu não aceitava que Deus estava me levando para lá com a minha família. Uns 2 meses depois, eu já estava gostando, já estava entendendo melhor. E aí o pastor André veio e falou assim para mim, Thalita, eu orei muito pela família de vocês. E Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, você precisa se batizar. E eu não vou, eu já sou batizada. Deus sabe que eu sou batizada. Se ele quiser fazer, ele vai fazer do jeito que eu tô e não sei o que. Ele falou, olha, se você acha que o que eu tô falando não veio de Deus, então vamos fazer o seguinte, não conta para ninguém. Ora. Eu falei, tá bom. Sabe, meio desdenhando? Sim. Tá bom. E fui para casa, eu contei só pro Marcelo. Eu falei, Marcelo, o pastor André falou isso, que você acha? Ele falou, faz o que ele falou, não conta para ninguém, ora. E exatamente nesse tempo, eu tinha certeza que eu estava grávida. Nossa, eu estava atrasado e tal. Eu falei, agora foi. E eu acordei com... Após a conversa. Após, uns 40 dias depois. E aí, eu acordei com cólica e tal. Eu falei, puxa. Mas daquela vez foi diferente, sabe? Eu senti muito mesmo. E o Marcelo levou o Maurício para jogar bola e falou assim, nossa, você tá muito mal, eu vou levar o Maurício comigo, você fica quietinha aqui, sozinha e tal. Eu falei, tá bom, acho que é melhor. E eu tava sozinha em casa, eu vou me emocionar. Não, pode ficar E eu fui pra sala, assim, eu me joguei no sofá. E eu falei assim para Deus, Deus, eu não sou infértil. Eu não sou uma boa mãe, porque eu já tenho um filho, por que o senhor não quer me dar outro? E chorei ali, assim, largada. Colocou Deus na parede, né? Coloquei, né? Se colocaram ambos na parede, eu acho, né? Colocaram ambos. E aí,
Levantei, me recompus, vida que segue, vamos tentar de novo, né? Mais um mês aí de tentante. E nesse processo, eu estava trabalhando no CR, sabe ali o Centro de Ressocialização? Eu Próximo ao território. Isso, eu trabalhava lá à noite. E eu tinha organizado uma semana cultural. E nessa semana cultural, eu levei o grupo de louvor para cantar, levei peça teatral gospel, levei palestrantes, psicólogos. Foi uma semana mesmo de atração ali para eles. E eles ficaram muito gratos, muito. E eu lembro de chegar na semana seguinte, e são 3 salas de aula, né? E cada sala escreveu uma cartinha para mim. Ah, Thalita, obrigada por você ter olhado pra gente, ninguém nunca fez isso e tal. E eu me emocionando e tal. Quando deu o intervalo, eu fui sair, um reeducando me chamou, um senhor. E eu lembro que ele era aluno novo, eu nem sabia o nome dele. E ele falou assim para mim, eu posso falar com a senhora? Eu falei, você não fala rapidinho, que eu estou no meu horário de intervalo? E eu preciso ir. Ele fez assim, é rapidinho que eu tenho para falar. Ele falou, olha, eu queria muito te agradecer pelo que você fez. Foi sensacional. Só que como eu não sei escrever carta, eu levantei 3 madrugadas para orar pela senhora. E nessas madrugadas que eu levantei, Deus me deu uma visão. Vê se faz sentido para a senhora. A senhora se batizou recentemente porque eu vi a senhora submergindo sobre as águas e o Espírito Santo vinha sobre você. Nossa, que forte. Cara, eu comecei a chorar. Tipo assim, ninguém, Luiz, ninguém. Só o Marcelo sabia. Ainda mais dentro de um presídio, uma pessoa que eu não sabia o nome. O lugar mais improvável, Cara, né? naquela hora eu só pensava assim, que Deus é esse? E aí não parou por aí, ele fez assim, tem mais. Teve um dia que você estava sozinha no sofá da sua sala, chorando e pedindo para Deus algo que não era um bem material. Nossa. Deus manda te dizer que ele vai te dar quantos você quiser, mas é no tempo dele, descansa. E eu comecei a perder o ar. Aí eu lembro dele segurar meu braço e ele fez assim, por favor, para de chorar, vão achar que eu estou te ameaçando. E eu fiz, eu não consigo. E eu fui assim, comecei a ficar preocupada com ele, fui assim secando as lágrimas. E eu passei assim pelo agente, eu falei: abre a grade, eu preciso ir lá fora". E eu fui para fora assim, olhei para o céu, e eu falei, eu me lembro claramente, eu fiz assim para Deus: "Que amor é esse? Inexplicável. Que amor é esse?" Tipo, me quebrou, né? Tipo, filha, você não acreditou numa pessoa que eu usei, então eu vou usar o improvável, mas eu quero você. Eu abri o meu carro, eu peguei o meu celular, liguei pro meu pastor, a gente ficou chorando junto no celular, e eu falei: marca para quando você quiser. E eu me batizei num rio de água corrente lá em Itapuí, Igaraçu. Lá em Igaraçu, 15 dias depois. Ele viu você se batizando viu, cara, sem você ter se batizado sem eu ter me ainda. batizado. Uau. E eu levei a foto para ele. Eu revelei e eu falei para você, porque eu acho muito importante a gente falar para o profeta que o que ele viu e o que ele teve coragem de entregar aconteceu, se cumpriu, sabe? Porque é testemunho para mim e para ele. Eu levei a foto do meu batismo, assim, a gente chorou. Foi sobrenatural. E ali eu comecei assim a minha caminhada de fé com Deus, mas Aí veio a gestação. um ano depois. Um ano depois. Um ano depois veio a gestação. Mas você já tinha acalmado. Já estava super Ele trouxe essa entregue. paz no coração. Eu já tinha certeza. Ah, que legal. Eu já tinha Nossa. certeza. E a parte espiritual também já começou a avançar muito, sabe? Quando eu tive a certeza de que, tipo, se Deus tem algo, eu tô aqui. Eis-me aqui. Então, bora, vamos fazer. E aí comecei a aprender de jejum, comecei a orar de madrugada, subir um monte, e pedir dons. Aí eu já queria... Nossa, aí eu já comecei, Senhor, então eu quero mais, assim... eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida. É um sentimento de preenchimento, não é? É, tudo. Parece que... A verdade é essa. Parece que estava vazio e, de repente, tudo foi preenchido. Não é da noite pro dia. Isso é muito importante que seja dito e que fique registrado. A gente não dorme e acorda convertido. A gente vai construindo essa conversão. A gente vai, aos poucos, largando os velhos hábitos e adquirindo os hábitos do céu. É um processo. A gente tem 7 anos de caminhada, ainda falho, ainda tenho muita coisa que eu preciso mudar. Mas aquela Thalita, eu nem lembro mais. Amém. Amém. Perfeito. A Luxan? Depois eu vou falar até um Olha. pouco sobre a Thalita, que assim, ela tem uma particularidade muito grande. Eu sempre brinco com ela. Falo, você é queridinha de Deus, cara, né? É impossível Recebo, ouvir. eu recebo. É impossível Não, ouvir e Luiz. não se arrepiar, não se Luiz, você emocionar. não tem noção. é. Falo com ela. Eu acho lindo o relacionamento dela com Deus. É tipo assim, é de papai mesmo,
sabe? É nesse nível. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso daí. Claro. E até que vai vir ao encontro daquilo que nós vamos falar um pouco mais pra frente, que é sobre o livro O Rei Sim, Salvador, claro. que tem tudo, está extremamente relacionado. E eu tenho muitas dúvidas, hein? Se Cara, preparem. você vai ver, isso é top demais. Mas vamos lá. Então, assim, o meu processo, cara, primeira coisa que a gente precisa entender, né, para eu começar a falar um pouco sobre a minha conversão. Quando você fala em salvação, né, quando você fala em salvação, todo mundo acha que é um lugar para onde você vai. E, na verdade, salvação não é um lugar para onde você vai. O céu. Cara, salvação tem a ver com extração. É quando ele te tira de algum lugar. E, por incrível que pareça, só para você ter uma noção, então, não é para onde você vai, é de onde ele te tirou. Cara, isso é fantástico. Quando você olha por essa perspectiva, é maravilhoso. E assim, eu nasci, cara, no berço evangélico. Nasci no berço evangélico. E aqui tem um outro ponto também que eu gostaria muito de salientar. Por mais que você ande, cara, para qualquer lugar deste mundo, aquilo que a palavra de Deus diz, que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, isso é fato. Aconteceu comigo, com meus irmãos, e hoje, graças a Deus, todos nós estamos aí no caminho do Senhor. Mas eu cresci no meio evangélico. Mas a minha conversão de verdade, pasmem, vocês vão ficar assim, cara, você é sem vergonha. Mas é mais ou menos essa pegada mesmo. Foi em 2017. Como, Aluxan? 2017, ou seja, 2017 faz o quê? 7 anos atrás também? 7 anos atrás. 7 anos atrás. Olha. Coincidência. Coincidiu. Há 7 anos atrás. E por quê? Porque eu estava dentro da igreja, Luiz, mas eu sabia, sabe quando você adquire uma cultura evangélica e você aprende a ser evangélico? Você aprende a orar, você aprende a linguagem do evangelho, você aprende a se vestir tal como você. Então, é como se fosse uma cultura que estava impregnada e fazia parte como qualquer outra cultura da minha vida. Certo. E, na verdade, na conversão, em se entregar mesmo para Deus, eu ainda não tinha me entregado assim de corpo, alma e espírito, como é aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí, cara, como que começou a minha conversão? Olha como é que Deus é. Uma vez eu fiz algo muito, muito louco, assim, tipo, porque, só pra você ter uma noção, eu já usei drogas, cara. Já usei drogas, já bebi demais, estando na igreja, viu? Estando na igreja. E aí, uma vez... Desculpa, isso pré-2017 ou pós? Pré-2017, Tá. antes de 2017. Tá. Depois que eu me converti de verdade Daí mesmo, não. Tá. Né? Até então, estava usando droga e tal, aí chegou uma situação em que eu não consegui mais esconder, né? Tipo, que aí o pessoal já começou a desconfiar e tal. Só que o pessoal desconfiava, mas não tinha certeza. Só que aí, cara, eu precisava me arrepender. O arrependimento, ele é fundamental, cara. O arrependimento é fundamental. Um dia reuni meus apóstolos, reuni minha esposa, falei, eu preciso te falar um negócio. Nossa, ela ficou doida. Ela falou, pelo amor de Deus, você não vai me fazer passar vergonha na frente de ninguém, não. Porque ela já achou, nossa, já deu até traiu. aquele arrepio. A primeira coisa que vem na cabeça da mulher é isso, né? Pô, o cara me traiu, pelo amor de Deus. E vai explanar. Vai explanar. Eu falei, não, fica tranquila, vamos lá, vamos conversar. Claro que ela não vai ficar tranquila, mas chegou lá e eu falei, olha, eu faço isso, no caso da droga, da bebida. Eu falei, ó, quando eu vou trabalhar, porque eu trabalhava de garçom também, eu falava, eu faço assim, aqui, assim, tal. Então eu confessei, cara. A partir do momento em que eu confessei, olha só, isso é importantíssimo. A partir do momento em que eu confessei o meu pecado, cara, foi assim, ó, foi uma transformação. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, a transparência, ela garante a aliança. Às vezes as pessoas acham assim, por exemplo, o nome da sua esposa mesmo é? Edna. Por exemplo, você e a Edna, cara, se você, por pior que seja, cause o estrago que precise causar, mas fale a verdade. Porque a verdade, ela te protege e ela garante a aliança, cara. E aí eu falei, pô, agora minha mulher vai me abandonar. Agora ela vai me abandonar. Mas foi justamente naquele dia em que ela falou, agora eu te conheço de verdade. Então, assim, é esse Aluxan que eu quero ficar. Esse Aluxan. O que antes disso, eu já estava prestes a desistir. Agora, e ela já desconfiava de algo? Já desconfiava. Tá. Tanto é que eu causei vários transtornos na vida da minha família por causa dessas coisas. Né? Mas aí ela falou assim, ó, aquele Aluxan, eu estava prestes a largar. Esse Aluxan é o caso de novo. Então, assim, cara, aquilo ali para mim, eu falei, uau. Né? Então, o que eu sempre quis era ser acreditado pela minha esposa, ser admirado por ela, ser um exemplo para os meus filhos. E isso começou a partir deste momento em que eu confessei o meu pecado. Confessei, Deus me livrou. Ali, cara, a minha vida foi assim, tipo,
de 0 a 100 em pouquíssimo tempo. Né? Tanto é que eu tinha pastores que cuidavam de mim e hoje eu sou eu sou pastor desses pastores. Olha que louco, né? Loucura demais, Loucura. Então, assim, o trabalho de Deus na minha vida foi espetacular. Então, assim, cara, e disso eu não abro mão. E hoje você exerce a função de pastor? Sim. Porque, assim, ó, na nossa igreja existe uma hierarquia, assim como qualquer outra instituição, qualquer outro lugar. E, assim, lá nós temos o apóstolo, que é o apóstolo Isaac, a apóstola Nádia. Esse cara foi fundamental. Só aqui, rapidão, porque eu preciso falar dele. Fala o nome da igreja para não ficar... Resgate Church. Certo. Que hoje é aqui na 13 de maio, número 307. Cara, uma igreja ela é bem grande, assim, o prédio dela, uma parede preta e cinza, tem um R na frente. Todo mundo que passa lá vai... ela é bem visível, assim. E, cara, o apóstolo Isaac, ele acreditou muito em mim. Acreditava muito em mim. Eu não contei algo muito importante que aconteceu antes disso. Eu cheguei assim, chorando, porque antes de me converter, a gente chora porque chora de emoção, e não porque realmente está arrependido. Então, você chora por uma consequência, mas não chora pelo arrependimento. E eu cheguei, ele bateu no meu peito, ele me chamou lá na frente, falei, agora ele vai me dar um abraço, agora ele vai me consolar. Falei, nossa, agora. E eu chorando e tal, cheio de ranho, né? Aquela coisa toda. E ele bateu no meu peito e falou assim, ó, muito potencial desperdiçado. Ele bateu no meu peito e falou assim, cara, é muito potencial, mas está tudo desperdiçado em você. Tipo, Deus colocou muita coisa em alguém que não merece nada. Cara, pesado. Cara, pesado demais. Meu Deus, que pesado. Tipo assim, quando você não... E eu olhei, cara, aquilo assim, ó, eu tava chorando na hora, eu parei. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Aí foi aí, então, que eu confessei os meus pecados e Deus fez o que fez na minha vida. Então, assim, e lá tem essa hierarquia. Então, tem esse cara que acreditou muito em mim. Porque ele, sabendo dos meus pecados ainda, ele permaneceu do meu lado. Então, esse cara é fantástico. Ele é um paizão, cara. Você precisa conhecer ele, Luiz. Claro, com certeza. Você precisa conhecer ele. Ele é demais. O apóstolo Isaac é demais. O apóstolo Anádio também. Então, tem ele, que são nossos apóstolos. E depois deles, eu. Né? Então, hierarquicamente falando, sim, eu exerço. Então, eu cuido da igreja como um todo, juntamente com ele, mas eu sou o pastor auxiliar dele e cuido também dos demais pastores. Então, assim... Que reviravolta. Que reviravolta. A gente pode... Bom, eu não vou ser nem louco de querer fazer um resumo. Quem sou eu para resumir essas histórias tão impactantes? Mas, assim, eu acho que eu posso passar o meu ponto de vista. Claro. Eu acredito que é preenchimento. Eu acho que é algo que não tem, assim como a história de vocês, eu ou as pessoas que estão assistindo também, elas vão criando essa sensação de preenchimento. Sim. É algo que nem... Você consegue explicar Deus? Eu não consigo explicar Deus, mas eu consigo explicar para você o que é minha vida, minha Luiz, a minha vida com Deus e a minha vida sem Deus. Uau. Eu consigo mostrar para você o que era antes e o que é pós. Da mesma forma como vocês estão falando aqui pra gente. Vocês estão mostrando o que é a vida antes e o que é a vida pós. E esse ponto que você colocou da extração é algo que eu nunca pensei na minha vida, mas que faz todo sentido, né, Thalita? É algo que... Bom, muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência de vocês, que a gente sabe que é íntima e agora muita gente vai ver, compartilhar e que chegue realmente em mais pessoas. Seja um testemunho, né? Exatamente. Vamos falar agora sobre esse fenômeno, esse livro. Do nada, um dia eu acordei e vi, gente, Thalita, o livro. Eu falei, preciso ver. Conta um pouquinho pra gente como foi essa história, da onde veio, inspirações, como é. Loucura também. Veio outra bomba aí. Vamos lá. Bomba boa, graças a Deus. Bomba boa. Vocês vão ver ao decorrer do podcast que não tem nada meu. Só tem o nome e os agradecimentos na frente. O resto foi tudo inspiração do Senhor. Amém. Há 2 anos eu estava na igreja numa campanha de oração. O pastor Serginho saiu do lugar dele, veio e falou, Thalita, eu tenho algo para te entregar. E eu já, né? Quem é... irmão da igreja, sabe que quando um pastor chega e fala, Deus tem algo para te entregar, a gente já começa, nossa, é agora, aquilo que eu estou perguntando vai...
O que eu fiz de errado? Isso nunca aconteceu. E essa experiência, graças a Deus, eu não tenho. E aí eu lembro de estar pedindo algo, sabe, naquela campanha. Sim, Eu falei, agora, né, Deus mandou entregar. Aí ele fez assim, filha, Deus manda te dizer que você vai escrever um livro. Aí eu fiz, livro? Aí ele fez, e ele fala que a partir de agora é para você começar a escrever, que na hora certa, né, você vai saber. Eu, amém. Ele falou, faz sentido para você? Eu fiz, porque eu fiz letras, né, mas eu tinha 20 anos quando eu me formei. E, lógico, é óbvio que eu amo escrever, eu amo ler, mas na época fazia sentido. Agora não mais, nunca mais sonhei com isso, mas amém, né? Agora vou seguir por esse caminho. E comecei a escrever. Então eu tenho lá uma pasta cheia de histórias sobrenaturais, né? Que foram acontecendo. E eu sempre achei que seria um livro assim, para jovens convertidos, né? Que tipo, acabei de me converter, como será que é? Porque eu sempre tive essa dúvida. Como que é, por exemplo, para você receber o dom de línguas, para você orar em línguas? Como será que é o dom de profecia? Então, conforme as coisas foram acontecendo, eu ia registrando. E aí eu pensei, o dia que eu lançar o meu livro, as pessoas vão se guiar, né? Vão saber como é. Porque dá vergonha de perguntar também, né? Claro. Eu vou só abrir aqui um parênteses. Você fez um diário com Deus. Eu fiz. Eu lembro que, lá recém-convertida e tal, né? O pessoal da igreja orava em línguas e eu ia perto, assim, com o ouvido para tentar entender, né? Como que era que orava, para eu acompanhar. E ficava. Cara, o dia que eu recebi, né, o batismo da oração em línguas, Deus falou, filha, para você não precisar mais ficar ouvindo, eu te batizo agora com o dom de línguas. Então, Deus vê tudo, gente. Deus sabe de tudo. E aí, eu vou perguntar como leigo, por favor, vocês não ficam bravos comigo. Mas e aí veio o dom da língua? Aí você começou a falar em línguas também? Na hora. Na hora, pra no mim, monte. Pra mim, opinião pessoal, Perfeito. ainda é algo que eu vejo as pessoas fazerem, eu observo, só que eu falo, meu Deus, o que eu não tô entendendo? Será que realmente é um dialeto próprio? Não tenho uma explicação. Mas, Luiz, aí veio, então, tá, vou só te complementar. Tá. Eu tinha essa dúvida igualzinha a você. Qual é o próximo passo depois da dúvida? Pede. Sim. Pede para Deus esse dom. Senhor, eu quero muito ter esse dom. E sempre ora com essa intenção. E vem. Na hora certa, o Senhor batiza com o dom de línguas. Então, eu tinha muito isso. Certo. Vergonha, né? Porque, vou chegar na pessoa e vou falar, como que é o dom de línguas, não sei o quê. Vai achar que eu sou... É o que eu tô fazendo agora, tá? Parênteses aí. A gente tem uma vergonhinha. Você tem. tem. Então, aí eu ficava bem quieta, mas prestando atenção ali no movimento, né? De vez em quando saía igual o da pessoa, mas nada espiritual, era meu mesmo. Seu. E aí eu comecei a escrever. E crente, né, que tava com ele ali encaminhado. Um ano depois, eu tava no salão da Gabi. E eu tinha visto... Minha prima, tá? Sério? A esposa do Bruno. A esposa do Bruno. Meu primo, ele. Caramba, eles são muito gente boa. Eles estão nos agradecimentos do meu livro. Eles são colunas na minha vida. Isso. E aí, olha que coincidência. E aí eu tava lá no salão e tinha uma moça trabalhando com ela, a Tati, que é lá da Ventos, do pastor de Pieri. E aí era a segunda vez que eu tinha visto ela. Ela tava escovando assim meu cabelo, ela parou, veio assim do meu lado e fez assim, nossa, tô arrepiada, eu tive uma visão. Posso te falar? Super constrangida, assim, porque a gente não tinha, né, essa intimidade e tal. Eu falei, pode, mas eu nem tava imaginando o que estava acontecendo. Eu falei, pode. Aí ela falou assim, nossa, Thalita, eu tive uma visão de você sentada com uma pilha de livros e você estava autografando livros. Faz sentido para você? Aí na hora eu já olhei assim e fiz, faz muito. E aí eu já sabia que estava chegando, né? Tava chegando a hora de lançar aquele meu livro. Aí, em setembro desse ano, eu terminei a minha pós-graduação em psicopedagogia, que, muito resumidamente, é você pegar algo difícil e transformar em algo muito fácil, né? Para que seja de entendimento das crianças, de quem tem as dificuldades e tal. Então, eu terminei. 10 dias depois, eu estava saindo da hora do almoço numa correria, com um filho pequeno, dirigindo. Aí eu parei no pare, assim, dentro do carro, Deus falou assim para mim, filha, pega um papel e uma caneta que eu vou te dar um livro infantil. Infantil? Aí eu, sabe, tipo, ainda eu olhei e vi se... Tô sozinha? Eu olhei e fiz, nossa,
cara, não faz sentido. E fui para casa, dei almoço para as crianças, mas sabe aquilo me incomodando? Dei almoço para as crianças e tal, levei para a escola, voltei para a escola, e aquilo assim queimando em mim. Eu falava, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Aí eu tinha 2 aulas de estudos. Foi muito assim, cronometrado. Eu peguei um papel, um caderno, uma caneta, eu sentei assim na escola, e eu falei, Deus, se foi o Senhor que falou comigo, eu vou sentar, eu vou começar e vou terminar, porque eu não sei o que falar, eu não sei como começar e nem como terminar. Então, para eu ter certeza que foi o Senhor, eu vou sair aqui com esse livro pronto. Amém. E assim foi feito. Eu sentei. Em quanto tempo? 1h20. 1h20 eu É levantei com o livro incrível, pronto. né? Não tem nem o que falar. Só que aí, Luiz, vem uma crise. Cara, porque assim, ó, depois que você recebe algo de Deus, Satanás sabe. E aí ele vai mexer naquilo que é mais importante para todo mundo, que é a nossa identidade, né? É quem a gente é. E aí começou a vir assim, quem é você para escutar uma voz de Deus e escrever um livro infantil? Você? E aí eu fiquei, nossa, será que foi loucura da minha cabeça? Mesmo tendo todas as confirmações, todas as profecias, eu fiquei um pouco assim deprimida, sabe? Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa história? Eu nem conheço ninguém. E aí foi até nesse dia que o Bruno orou comigo. Ele falou, não, nós vamos orar e tal. Né, semanas depois eu estava no salão, a gente orou. E eu estava assistindo um podcast do Morada. E era um corte assim, o Brunão falou assim. Foi fundamental assim, para o meu processo. Ele estava conversando e ele falou assim, quem é você se você vê aquilo que Deus te deu e você não teve coragem de prosseguir, e Deus deu para outra pessoa que tinha, e você vê aquilo que era para você se cumprir na vida do outro, quem é você nessa situação? Aí, por um segundo, assim, eu parei e falei, cara, já pensou alguém lança o Rei Salvador? E eu fui covarde, eu não obedeci o meu Deus. Nossa, aquilo virou uma chave, assim, na minha vida. Eu falei, custe o que custar, o sacrifício que eu tiver que fazer, esse livro vai sair por amor ao meu Deus. E aí eu comecei a procurar na internet uma editora, porque eu não conhecia ninguém, Luiz. A verdade era essa, eu não conhecia ninguém que tivesse lançado um livro, que tivesse uma editora. Eu não queria também ficar falando muito para as pessoas, porque eu não queria opiniões. Eu estava decidida, sabe? E aí, outro testemunho, assim, sem limite no cartão. Conversando com essa editora, peguei alguns orçamentos e tal, e aí a editora Bayer, a mocinha em dezembro falou assim para mim, vamos fechar? Falei, poxa, meu cartão não vai passar. Ela fez assim, não tem problema, a gente faz no Pix parcelado e a gente fecha. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, então vamos. Fechei, dezembro de 2023, e aí a gente começou a produção, né, conversar, porque aí eles entregam tudo, né? A parte, como é um livro infantil, então precisava muito dos desenhos, né? É um livro muito bonito, Ele tá? é muito lindo. Nossa, ele é muito lindo. eu olhando aqui, observei, meu Deus, as artes muito bem feitas, os Muito. desenhos, né? Um Muito. desenho meio Cara. holográfico, assim, uma coisa bonita, linda. E Parabéns. o livro, ele conta a editora. história, que é meio que uma mistura, assim, de Adão e Eva com filho pródigo, sabe? Eu sou suspeita a falar, eu acho ele Não pode dar muito sensacional. spoiler, né? Cara, Não e pode. eu vou falar pra você, sabe o que é interessante, Luiz? Pra você ver, né? Tudo converge. E é legal, porque quando ela fala assim, Satanás sabe o que você vai fazer, e ele fica ali. Mas é interessante quando a gente faz uma ressignificação daquilo, porque é importante também isso daí. Porque quando Satanás fala assim, pô, você não é nada, você de fato, eu não sou ninguém. Mas quando você tem o Espírito Santo, cara, e é isso que é importante. Porque você recebeu o Espírito Santo. Sabe, você está ali, você tem uma vida com Deus. E eu acho interessante, isso foi, e eu já falei isso com a Thalita. O Espírito Santo, cara, é aquele que vai te auxiliar. Porque Jesus, quando subiu, falou, vou deixar com vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você ser o que você nunca seria, você ter o que você nunca teria, e você chegar onde você nunca chegaria sozinho. Amém. Amém. Então, é por isso, você entende? Sim, claro. É simples desse jeito. Então, quando você fala isso, olha, eu não sou ninguém, quem sou eu? E é por isso que essa é a liberdade, e esse é o conceito que você tem que ter a respeito de você mesmo, para que Deus pudesse te dar algo tão lindo desse jeito. E essas, Né? com Isso, certeza. cara. E essas palavras você falou para ela também? Já, Naquele momento? não naquele momento, não? mas em algumas Vários. vezes.
Algumas vezes. Porque você imagina, eu trabalho com pastor. Né? Tem um O privilégio. meu pastor, eu acho que ele dá graças a Deus, porque o tempo que eu ia ficar lá, pastor, Rodolfo, eu fico lá. Ó, Luciano, tem um probleminha aqui, ó, agora do meio-dia. O que você faria? O que você resolve? A gente troca muito. E as curiosidades dela é demais. Luciano, vem cá. Tava pensando aqui, ela coloca a gente em cada situação, rapaz. Tava pensando aqui e ela tem umas perguntas, assim, uns questionamentos que eu falo, ó, peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu estudar, deixa eu perguntar também. Deixa eu ter embasamento, né? Deixa eu ter embasamento pra gente conversa. A gente mas pede ajuda pros universitários. Pros universitários, mas é fantástico. Eu amo. Então, assim, esse livro, só pra Claro, falar sobre por favor, fica à vontade. esse livro não é, a Thalita, e isso é importante a gente saber, né? Não é o fato, a realização dele foi muito rápida, foi espontânea, mas o processo que Deus fez na vida dela para convergir nesse livro, você entendeu? Então, assim, não foi algo que surgiu do nada, surgiu do tudo. Que tudo é esse? A vida e o relacionamento que você tem com Deus. Então, isso é fundamental e determinante. Entendeu? Amém. Então, a gente fala assim, surgiu do nada. Não foi do nada, foi do tudo, cara. E Thalita, aonde que a gente encontra esse livro? Ó, particularmente falando, eu já vou ler para minha filha hoje mesmo, Isso. tá? Quero comprar para as pessoas que estão assistindo a gente. Quero comprar o livro, como que eu faço para comprar, para ter acesso a ele? Se você for aqui de Jaú, você pode me chamar nas redes sociais, que eu tenho em casa os livros da pronta entrega. Se não for de Jaú, direto no site da editora Bailer, que eles entregam o livro para vocês. Legal, muito legal. Então, pessoal, ó, mostrar para vocês aqui algumas artezinhas. Não vou mostrar muito para não dar spoiler, mas ó, é muito lindo, muito bonito. Eu de vocês não perderia tempo. Vai, chama Thalita. Entra na editora, como é que chama? Bailer Books. Bailer Kids tá aqui também, pode ser? Pode ser também. Entra lá, dá aquela conferida. E outra, vamos apoiar, né? Jauense, meu. A gente compra quantos livros aí de mundo afora? Jauense, vamos dar aquela força lá. É certo? isso mesmo. Resgate Music, quer contar um pouco pra gente desse projeto? Posso pegar uma carona aqui, então? Por Vamos lá. favor. Cara, o Resgate Music, na verdade, não é um projeto meu, é um projeto da Resgate. A Resgate Music é o nosso Ministério de Louvor. Legal. Nosso Ministério de Louvor. E assim, cara, a gente tem a nossa igreja, né, nós sempre tivemos um Ministério de Louvor muito forte, tipo assim, algo muito, muito impactante. E aí nós fizemos a tradução de uma música, o que deu bastante visibilidade pra gente agora e fez com que o projeto, né, Thalita? É um projeto, porque é um projeto crescesse demais, foi a música Eu Falo Jesus. Eu Falo Jesus. Eu Falo Jesus. No YouTube. No YouTube, você colocar Eu Falo Jesus, aí tá em todas as plataformas hoje, né? Nós temos aí nas demais plataformas. Spotify, perfeito, Isso, obrigado. Imagina. Então a gente tem aí, tá disponível. Então assim, quando a gente fez essa, cara, hoje já, se eu não me engano, acho que 4 milhões de visualizações. Caramba, é muita coisa. 4 milhões de visualizações. Já chegou, tipo assim, na Europa. Na Europa? A gente vai fazer a gente vai fazer uma turnê em Londres agora. Que legal, em novembro, vamos para Londres. Em Portugal também, o pessoal vai passar Portugal. Vai para França também. Então, assim, agora em novembro, né? No finalzinho do ano. Tá grandão? Tá grandão, cara. Tá grandão. Cara, então, assim, legal. é um projeto fantástico. E quando eu pergunto, porque uma das maiores referências hoje, as pessoas chegaram até a Resgate e chegam hoje ainda até a Resgate através desse projeto Resgate Music. Porque houve uma música, houve um louvor, uma adoração ali feita pelo nosso ministério, e aí aquilo impacta, né? E isso é como se fosse uma ferramenta mesmo, né, de salvação mesmo, de atração. E aí as pessoas chegam até lá e quando chega, mano, aí o Espírito Santo pega, aí acabou. Na verdade, é Deus utilizando várias formas, né? Sim. Então, música... Deus é multiforme. Multiforme, cara, então é isso. Então, assim, o Resgate Music é um projeto aí que a gente tem investido bastante e Deus tem manifestado com a tua graça, assim, de forma sobrenatural mesmo. Então, assim, tá crescendo demais e por isso que quando eu cheguei, eu perguntei para você, você conhece, cara? Reconhece o Resgate Music? Porque é a porta, hoje, é um dos, se eu posso usar, assim,
o carro-chefe, não sei se eu posso usar esse termo. Aqui pode, aqui é pode. tipo de, porque às vezes as pessoas interpretam, não, o carro-chefe é Jesus, não, tudo bem, mas eu estou falando que é uma porta de entrada, que as pessoas, então, hoje na nossa igreja, quando chega, as pessoas, a Thalita teve a oportunidade de ir lá, é um ministério de louvor, né, Thalita? É um ministério de louvor. É um ministério de louvor, então assim, Sensacional. é isso, então isso basicamente, tá? Para não falar muito, Legal, basicamente não, isso é o Resgate Music, totalmente. E tem a Válido. Jaque você olha ela assim, você fala, ih, essa menina não tem força pra cantar, não. A hora que ela abre a boca, meu Vozeirão. Deus, é demais, é Sério, sensacional. Você é louco, cara. Então, acessem aí, ó. Acessem. Resgate Music. Resgate Music, gente, por Resgate favor, tem que Music dar aquela Jaú. acompanhada. Resgate E vamos Music fortalecer Jaú também, né? Ô, É cara. que nem uma coisa que eu valorizo muito aqui. É jauense. jauense. A gente precisa se abraçar, dar a Exato. mão, né? Exato. Eu acho que a gente precisa. Agora eu vou partir para um tópico um pouco diferente. Bora. Vocês, professores, literatura. Eu peço a opinião de vocês dois quanto a isso. Literatura. A gente sabe que hoje em dia os livros, pelo menos na minha opinião, eu vejo que eles vão dando espaço à tecnologia. Vocês estão na sala de aula, vocês estão acompanhando. Eu estou falando isso como leigo. Eu quero saber a opinião de vocês. Como que vocês estão vendo a entrada ou a consolidação da internet no lugar do livro, no lugar de uma apostila? Como que vocês estão vendo essa vinda do futuro, ou essa realidade do futuro na sala de aula? Eu acho que esse ano é bem desafiador, né? A gente está com muitas plataformas e tal. Esse ano mesmo? É esse ano. Esse ano o governo ele implantou muitas plataformas, praticamente até o final do ano, acredito que já todas as matérias estejam em formato de plataforma. E eu acho um pouco perigoso, porque acaba ficando cansativo, né? E eu vejo também que a nossa geração, a geração que está vindo, né, a geração de adolescentes que está vindo, eles usam a internet para muitas coisas e eles não usam para ler livros. Então eu fico um pouco preocupada. Eu acredito que o livro impresso, né, ele ainda é mais gostoso do que o livro tecnológico, né? Eu me preocupo um pouco. Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Eu também, cara, eu acho interessante, Thalita, isso daí que você falou. Você colocaria só como impacto negativo? Eu acho. Hoje. Eu acho que é prático, porque, por exemplo, tô aqui tem um tempo, vou abrir o livro aqui no meu celular. Né, é prático, tá na sua mão e todo mundo tem um celular. Mas eu acho que a pessoa, o adolescente, ele não abre o celular para ler um livro. Sabe? Então, ele abre para ver vídeo, para ver rede TikTok, social. Aí ele tá lendo o livro, chega um WhatsApp, aí chega uma notificação, aí já se dispersa. Então, eu tenho um pouquinho de medo. Legal. Assim, Obrigado. acredito que é um Desculpa, perigo. Imagina. Cara, e o que acontece, o Luiz? Eu falo assim, hoje, quando você, vou fazer uma pergunta para você, quando você vê uma foto da sua família no celular, Certo. e quando você pega um álbum de foto, existe uma diferença de sensação? Muito. Você acha, aonde você acha que fica mais gostoso? Álbum de fotografia. Álbum de fotografia. Sim. Não é maravilhoso quando você senta ali, olha aqui, você dá risada, né? Você senta ali com aquele... Então, assim, isso é maravilhoso, cara. Por exemplo, Posso colocar um ponto aí? por favor. Os álbuns de fotografia, a gente, pelo menos há 10 anos atrás, a gente gostava de ver pelo menos uma vez por semana, para Exato. relembrar aqueles momentos. Hoje eu tenho a galeria com mais de 20 mil fotos e não E não peguei uma acesso. vez para ver. Exatamente. Hoje, eu falo que o menos é mais. De verdade, o menos é mais. Por exemplo, você pega um livro como O Rei Salvador. Cara, as crianças, elas hoje em dia, elas são submetidas a estímulos, assim, de uma forma muito intensa. Porque o menino, hoje, ele pega um celular e os joguinhos são interativos ali, aquele negócio muda de cor toda hora, aquele negócio fica piscando na cabeça dele, e a dopamina vai sendo liberada. A partir do momento em que o menino ele tem que parar, focar em alguma coisa por mais de 2, 3 minutos, ele não consegue. Não consegue. Ele não consegue. E, existem inúmeros estudos e experimentos que diz que o ideal, por exemplo, um menino de 12 anos de idade, estou falando um menino que chega pra gente lá, nessa fase, de 11 a 12 anos de idade, é 1h30 de tela por dia. Eu estou falando de especialistas, cara. Estou falando de médicos, você entendeu? Estou falando nós somos leigos nesse assunto também.
Você entendeu? Porque eu sou professor, eu não fui formado, eu busco a informação porque estão ali comigo dentro da sala de aula, mas assim, é 1h30 que é o indicado para estarem diante de uma tela. E aí, então, vem uma implantação de livros. Os livros hoje são todos virtuais. É claro, existe a ideia do informacional, né, o meu técnico científico informacional, né, que hoje facilitou. Então, você informatizou tudo. Né? Então, tudo está aqui no celular, sua agenda está no celular, os seus negócios, às vezes, você trabalha com o celular, então tem uma série de coisas no celular. Mas eu digo assim, enquanto nós pudermos privar ele dessa exposição, você entendeu, da tela, nós poderíamos fazer. E É o que ela falou, é o perigoso que assusta. É o perigoso. Então, assim, cara, experimenta. Eu tô falando não sei se você, pai, que está nos assistindo agora, cara, experimenta pegar um livro como esse do Rei Salvador, monta ali um cenáriozinho, põe ali uma toalha no chão, que é gostoso ler no chão, eu amo. Coloca os seus filhos ao redor da mesa, ali do chão. Quando eu falo mesa, não estou falando mesa no sentido literal. Eu estou falando estar à mesa, estar junto, estar em comunhão. Pega um livro desse, O Rei Salvador. Luiz, você falou que você vai ler para sua filha, cara. Experimenta fazer isso. Lê, senta ali do lado dela e você vai lendo. O simples ato de você folhear o livro e ir mostrando as imagens ali para ela, conversando com ela a respeito disso, sabe, interagindo. Cara, isso é uma experiência em comum. Então, assim, nós tivemos isso. Nós tivemos isso. E tem uma coisa que a gente também tem que pensar, porque a gente quer dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Mas também nós temos que mostrar para eles aquilo também que nós não tivemos. Você entendeu? Tipo assim, aquilo tipo, não é só dar o que nós não tivemos, é dar também o que nós... Replicar o que deu certo. Replicar o que deu certo. Obrigado, Thalita. É exatamente isso. Então, assim, cara, é muito gostoso. Então, eu, particularmente, eu olho isso, não estou falando como um retrocesso, pelo amor de Deus, gente, não me interprete mal, não estou falando que é um retrocesso, não estou falando que isso não é importante. A geração mudou, o perfil, hoje, a geração Z, W, Y, né? Hoje aí existe uma nomenclatura muito grande aí, uma sopa de letrinhas com relação a isso, para caracterizar cada um dos perfis aí, das idades aí diferentes. Só que assim, cara, eu não vejo isso, pedagogicamente falando, como algo bom. Você entendeu? Sim. Não vejo isso como pedagogicamente como algo bom. Então, o livro, eu sou um fã do livro impresso. Físico. Sabe, cara, a experiência, gente, de verdade, a experiência é diferente. Eu acho que a gente pode fechar a nossa opinião, aqui de nós três, não que nós somos donos da verdade, donos do mundo, de forma nenhuma, mas a gente pode levar em consideração a opinião de 2 professores que estão vivendo a realidade, né, do jovem, do adolescente, que é perigoso. Você não compete com isso. Não compete. E eu jogo o mesmo sentimento, eu compartilho da mesma opinião de vocês dois. Eu também acho perigoso. Até porque hoje em dia, vou só colocar um ponto breve, eu acho que hoje em dia você não precisa mais estudar. É só você perguntar para o Google. Né? Então você não tem mais a necessidade de você estudar. Antigamente, se a gente chegasse e falasse assim, fala gato em inglês. Se a pessoa não soubesse, ela não ia saber, ia ficar com vergonha. As temidas chamadas orais, né? Lembra que a gente ficava estudando, pronome. Nossa, até hoje eu sei a sequência. Prova oral. Da faculdade, foi da época da prova oral. Prova oral. E a gente aprendia mesmo, que né, anos depois a gente ainda lembra. Hoje isso tinha que ter as musiquinhas, né? Sim. Das preposições, aquelas coisas, tudo. Imagina, professor. Hoje em dia não precisa mais. Até, por exemplo, infelizmente, os nossos médicos. Sim. Hoje em dia você senta lá, a coisa mais normal que tem, eu passei no médico esses tempos atrás, e é o mais normal que existe. E não vou falar que isso é bom ou ruim, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar isso? Mas sentei lá pra falar com o médico, ele, só um minutinho, deu um Google ali rapidinho e... Eu passei por a mesma experiência. Levei minha filha e o médico fez isso. Qual que é os sintomas? Eu fui falando, ele foi digitando. Aí, aqui tá falando. Aqui tá falando. Meu Deus. É a nossa realidade. A gente que lute para se adaptar. Queria ficar falando com vocês, mas pelo menos umas 2 horas. Mas acho que não vai dar, né? Então, assim, eu tenho a última pergunta e são perguntas diferentes. Então, primeiro eu gostaria de começar com a Thalita. Tá. Thalita, eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente que tem um sonho. Eu sei que Deus, né, tocou, te usou para a escritura do livro,
mas a gente sabe dos perrengues que deve passar para escrever um livro, em termos de autoestima, de quem sou eu e etc. Mas se você pudesse deixar um recado, uma mensagem, um incentivo para aquelas pessoas que estão com a mesma insegurança, naquela mesma fase que você quase travou, qual recado você deixaria para essas pessoas? Nossa, assim, eu pensei muito sobre quando eu fui lançar, né? Tipo, nossa, muita gente falou, você tem coragem. Falar que eu não tive medo, tive muito. E eu sei que quem está assistindo e tem esse sonho, eu acredito que o medo seja o grande paralisador. Então, o conselho que eu deixo é, o medo não vem do céu. Então, enfrente os seus medos. Enfrente. O medo, ele existe para ser superado e não para que ele vença a gente. Eu fui com a cara e a coragem e realmente eu não me importei com as opiniões alheias. Eu fechei dentro da minha casa. Marcelo, é isso, vamos. Marcelo sempre foi a pessoa que mais me apoiou na minha vida. Me incentivou desde a época da faculdade. Compra comigo os sonhos de Deus, a gente vai, faz e acontece. Se ele não pode estar junto, ele está sempre ao lado. É uma rede fundamental de apoio para eu estar aqui, ele está com as crianças. E, cara, todo mundo tem alguém com quem contar. Então, fecha com uma pessoa. Sabe, eu acho que alguém precisa saber desse seu sonho. E essa pessoa tem que ser sua parceira a ponto de, tipo assim, quando você falar, essa pessoa vai te dar uma injeção de ânimo e vai falar, não para. E aí você vai conseguir chegar. Eu não conhecia ninguém que tivesse escrito um livro, que tivesse lançado, que tivesse feito uma noite de autógrafos. Foi tudo muito genuíno e deu certo. E se deu certo pra mim, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque dá certo com todo mundo que quer. Eu acho que é muito isso de você ter fé e acreditar no que você vai fazer. Então, você tem prazer nisso? É isso que você quer? De verdade? É isso que você quer? Vai e faz. Vai e faz. Não pare. Não ouça as vozes contrárias, não ouça a crítica, principalmente porque a pessoa que vai querer te criticar, ela nunca escreveu um livro. Então, vai, escreve você, e quando você escrever e você estiver nesse lugar, seja a pessoa que vai apoiar outras pessoas. A gente não precisa de ninguém para paralisar sonho de ninguém. A gente precisa de pessoas que peguem na mão e falem, vamos lá. E o resultado do livro, né? Esses dias eu cheguei lá na igreja e o pastor perguntou, como você está se sentindo? Eu falei, amada. Eu acho que eu recebi tanto amor, tanto, nas redes sociais, pessoalmente, por todos os lugares que eu fui. É uma experiência, assim, sensacional. E você vê também as pessoas, assim, vendo que é possível realizar sonhos, né? Então, de repente, você inspira. De repente, o seu medo, né, tá deixando de mover tantas outras pessoas, tá paralisando você e tantas outras pessoas que estão se espelhando em você. Então, o meu conselho é, faz com todo o teu amor, coloca toda a sua energia naquilo, acredita em você e vai dar tudo certo. Amém. E se precisar, tira dúvida, se tiver medo, se precisar de indicação, pode contar comigo. Chama no direct. Chama no direct. Bora. Bora. Maravilha. Mas fica aí que ainda não acabou não. Tem o Toma lá da cá ainda, hein? Deixa eu beber uma água pra me preparar. Aluxa, eu tenho uma dúvida uma pergunta final. Você passou por essa experiência, compartilhou com a gente, de que estava perdido. Sim. Drogas, bebidas, enfim, muita coisa que não fazia bem. E naquele momento, tenho certeza que passou muitas dúvidas na sua cabeça. E tem muita gente que pode estar ouvindo a gente agora e que também está com essas dúvidas. E que também está preso nesse momento. E que ainda não conseguiu beber da fonte do Espírito Santo, ou que ainda não achou o caminho. Sim. Deixa um recado para eles. Bom, vamos Por lá. favor. Cara, primeira coisa. Eu achava, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é justamente achar que nós temos o controle da situação. Então, a Bíblia fala que Deus, a iniquidade, aqueles que praticam a iniquidade, eles não herdarão o reino do céu. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a legalização do pecado. Isso é iniquidade. E eu achava, tipo assim, que, poxa, qual que é o problema? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, por que eu não posso me divertir? Por que eu não posso tomar uma cervejinha? Por que eu não posso, sei lá, ter o meu momento? Você entendeu? E eu nunca fui um cara extravagante. Por exemplo, eu não usava droga de vício.
Por quê? Às vezes eu passava 1 mês sem usar, 2 meses sem usar. Então eu ia no final de semana trabalhar de garçom, alguma coisa, aproveitava, tinha que passar a noite e tal, ia ali e eu usava. Ou então bebia alguma coisa ali. Então, e isso, cara, é mais difícil às vezes uma pessoa que tem essa situação, que vive nessa pegada, entender que isso é um problema. Porque isso é um grande problema. Então ela acha que tem o controle da situação. E você não tem o controle da situação. Você entendeu? Então, assim, uma coisa que nós precisamos entender, cara, nós precisamos entender, nada nessa vida dá para fazer, não dá para você fazer algo e ser bem-sucedido se não tiver a companhia do Espírito Santo. Isso é impossível, é impossível. Você vai levar a sua vida, essa é a palavra, você vai levar a sua vida. Mas só que você não vai explorar o seu potencial, você não vai conseguir explorar o seu potencial. Então, um recado que eu deixo para essas pessoas pede ajuda. Por quê? Pede ajuda. Porque quando você pede ajuda, não é porque você desistiu. É porque você se nega a desistir. Então, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Porque o que você está dizendo eu desisti, mas eu vou desistir, eu vou abandonar. Não, você não está desistindo, você está se negando a desistir. Então, você precisa pedir ajuda. Peça ajuda, como a Thalita disse, pede ajuda. Pô, cara, olha, eu estou passando por isso, cara, eu tenho essa situação. Todo mundo, Luiz, todas as pessoas precisam de um mentor. Você deve ter um mentor. Sim. Você deve ter alguém que te dá um feedback, e você caminha com pessoas que vão falar aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Você entendeu? Então, isso é fundamental, você precisa de um mentor. Então, as pessoas que estão aqui, que às vezes passaram pela mesma situação que eu, porque eu quase joguei a minha família no lixo realmente, né, por causa de situações como essas. Cara, na boa, abandona essa vida, cara, pede ajuda, confessa o pecado, porque confessar, o ato de você confessar, ele te liberta, cara, ele é algo muito forte. Quando você confessa um pecado, você entendeu? Quando você pede ajuda, eu falo sempre isso com as pessoas, quando você pede ajuda, quem pede socorro não confessa pecado. Então, o primeiro passo pede ajuda, pede socorro, porque quem pede ajuda, quem pede socorro, não confessa pecado. Mas já pecou, já estou na lama, cara, já está esquisito, tem solução. Confessa isso, cara, e sem dúvida nenhuma, Deus vai te extrair dessa situação aí. Entendeu? Então, esse é o conselho que eu daria. Amém. Tá? Vamos partir agora para a nossa querida hora do Toma Lá da Cá. Estão preparados? Eu nem sei o que eu tomo lá da cá, mas vamos lá, cara. Eu vou explicar para você. Mas antes de eu explicar, vamos ouvir apenas umas palavrinhas dos nossos patrocinadores. E falando em coisa boa, não podia faltar a Jal Norte, é claro. Quem aí não gosta daquele aperitivinho de milho, mostarda e mel, amêndoa defumada, é isso mesmo, o que a gente fica petiscando aqui. Jal Norte é um ícone da nossa cidade. Vocês não vão ficar de fora, né? E ela também apoia o Fala Comigo, Jaú. Tá com seu óculos velhinho ou precisando trocar e renovar a sua armação? É claro que vai ser na Ótica Parense que você vai passar. Várias grifes, modelos, lançamentos que não acabam mais. É isso mesmo. Quer fazer aquela manutenção do seu óculos usado? Passa na Parense. A Ótica Parense também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora é com você que quer presentear seu filho, sua filha, ou vai naquele aniversário, quer levar uma roupa de qualidade e ainda não sabe onde comprar? É claro que é na Caramelada. Pode ir lá que a Flávia vai fazer um precinho legal para vocês. Roupa de qualidade, várias marcas com preço que cabe no bolso. Não dá para perder, né? Caramelada também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora eu quero dar um recado para vocês. Vocês que estão procurando dar aquele tapa no visual, ficar ainda mais bonito, é claro. Eduardo Frois, o melhor e mais conceituado cabeleireiro aqui da nossa cidade de Jaú. Tá vendo esse trato aqui? Essa rejuvenescida que o Luizão deu? Eduardo Frois, é claro,
corre pra lá. E tô sabendo que vai ter precinhos especiais. E o Eduardo Frois é uma empresa que também está com Fala Comigo, Jaú. Quer manter aquele corpinho sarado e ainda não sabe como? Eu não preciso nem falar que é pra ir no Tito Coló, né? Lá você vai ter, além de um preço excelente, excelentes profissionais para orientá-los em como entrar no shape para 2024. Vocês não vão perder, né? A Academia Tito Coló também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em energia boa, não podíamos deixar de fora o nosso incrível parceiro apoiador, a Rádio Energia. É isso mesmo, além de ser extremamente conceituada na cidade de Jaú, ela também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E voltamos agora pro nosso Toma Lá da Cá. E é claro que eu vou começar com quem? Não vai ser com você, Thalita. Sabe por que não? Porque ele falou que não sabe o que é o Toma Lá da Cá. E eu quero colocar quem saia justo aqui. Isso, Não, mas pera aí. concordo. Ô, Luiz, mas aí, cara... Não. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Arrepia, Deixa eu me Luciano. ajeitar na cadeira Vamos aqui lá. primeiro. Deixa eu me ajeitar, que eu não sei o que vem. Vamos lá. O Toma Lá da Cá, ele é assim, ó. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem à cabeça. É claro que não precisa ser uma palavra. Se for uma palavra, mais dinâmico fica. Maravilha. Mas não precisa ser uma palavra. Pode ser a primeira coisa que vem na cabeça. Certo? Bora, então, Então, cara. vamos lá. Preparado? Não, mas... Então vamos. Vamos assim mesmo. Vai com medo Bora. mesmo. Jaú. Mudança de vida. Livro. Especialista em pessoas, Thiago Brunet. Um medo. Não ser admirado pela minha esposa e pelos meus filhos. Um sonho. Ser relevante, cara, na sociedade. Família. Tudo. Uma conquista. Meus amigos. A Aluxan por Aluxan. Não sei se eu entendi essa... Um recado seu pra você mesmo. Sempre olhar de onde você veio para entender onde você está e para onde você vai. Caramba, hein? Pra quem não sabia, foi Ixi, muito bem, por sinal, hein? Fiquei nervosa Que agora. situação, rapaz. Ai, fiquei nervosa aqui agora. É sem massagem. Cara, é na pegada mesmo. Na pegada. Ai, deixa eu me Tá posicionar. vendo? Vamos lá. Preparada? Preparada. Então, vamos lá. Jaú. Uma cidade em transformação. Livro. O Rei Salvador. Um medo. Cara, eu tenho superado os meus medos. Eu acho que o medo hoje pra mim é isso. Um lugar pra ser superado. Um sonho. Um sonho. Cara, eu vou descrever. Bora. Uma cena. Bora. Nova York, sobretudo preto, pegando um táxi amarelo. Amém! Amém, amém. Quem fala que não tá louco. Tá, amém. Família. Ai, meu tudo. Uma conquista. Saúde mental. e realizar... Eu acho que o que eu tô vivendo é uma grande conquista. Nova York, sobretudo preto. É, Tá, entendi. Entendeu? Thalita por Thalita. Pra Deus nada é impossível. Amém. A gente chega lá. Eu acho que meu sobrenome poderia ser superação e força de vontade. Eu acho que com isso a Sem gente dúvida. chega em muitos lugares. E para sempre, Deus comigo. Amém. A gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer muito, muito a vinda de vocês dois até aqui. Eu acho que, novamente, não posso fazer um resumo, mas a gente pode colocar como uma sinopse aqui. Preenchimento de Deus na vida de vocês. Total. Assim como na nossa, na minha, de todos. Mas na de vocês em específico, o preenchimento que Deus fez, vamos usar até a data, há 7 anos atrás, na vida de cada um de vocês, Cara, isso foi... o preenchimento de Convergência. Deus. Considerações finais, por favor, Thalita, agora eu começo com você. Ai, meu Deus. Queria agradecer por essa oportunidade. Eu estou realizando mais um sonho de estar aqui participando de um podcast e, cara, estou muito, muito feliz. Eu não consigo pôr em palavras.
o Rei Salvador, ele é um projeto lindo que tem que estar nas casas do povo jauense, de toda a região. É muito importante a gente oferecer para os nossos filhos obras que venham do céu, para eles se acostumarem com a cultura do céu aqui na Terra. É uma oportunidade única dos pais se aproximarem dos filhos e estimular a criatividade e falar sobre as coisas de Deus mesmo. E eu creio que esse é o começo de muita coisa que vem por aí. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço pro maridão. Ah lá. Tem que mandar pra ele. Porque vai que depois o Aluxan faz todo aquele... vai e fica chato pra mim. Tem que... Nossa, eu tenho tanto para agradecer. Primeiro, Antes eu não tinha até esquecido. Agora tem tanto. Tem. Brincadeira, mas... agradecer o Marcelo por me aturar e comprar todos os meus sonhos. É o homem que Deus escolheu para viver comigo até a eternidade. Agradecer os meus filhos, porque eles são o meu combustível diário. Tudo é para eles, é pensando no futuro deles, né? Como deixar esse mundo melhor para eles. Quero agradecer a minha igreja, Comunidade Cristã, a Palavra que Transforma. O meu pastor Rodolfo, que me abençoou para que eu pudesse viver tudo isso. Eu tenho a bênção dele para onde eu for. E agradecer todas as pessoas que foram colunas mesmo na minha vida, que me ajudaram a chegar até aqui. A minha família, o meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu amo vocês. Estou aqui no podcast. Amém. Muito feliz. E eu sei que a minha felicidade é a felicidade de todos eles. A felicidade e o prazer é todo nosso. Pode ter certeza em recebê-la aqui. Muito obrigada. Aluxan, considerações finais. Bora. Posso fazer você pode me emprestar? Pode passar esse livro? Por favor. Bom, vamos lá. Eu quero ler pra minha filha. Porque assim, gente, a Thalita, quando ela me convidou, eu fiquei extremamente constrangido, porque não é constrangido no sentido ruim da palavra, mas constrangido de ver o quanto que a amizade, o quanto que você ter pessoas do seu lado, a consideração. E assim, cara, e o que eu falaria? Um conselho, cara, eu queria deixar um conselho aqui, porque esse livro aqui, ele tem uma linguagem muito acessível. É uma linguagem muito acessível. Às vezes você fala assim, é um livro infantil, mas quando eu li esse livro, cara, eu tive que refletir, eu fiquei pensando, por quê? E é interessante porque as crianças entre 7 e 11 anos, ela começa a ter uma cognição do mundo. Ela já começa a diferenciar, tipo assim, de uma forma mais clara, o que é certo e o que é errado, né? Então, esse livro, O Rei Salvador, ele é um instrumento de Deus, de verdade, é um instrumento de Deus dentro das casas. Eu creio que Deus vai levar esse livro para dentro de muitas casas aqui, na nossa cidade, fora da nossa cidade, fora do nosso país, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso. E isso, cara, é muito importante, porque esse livro, ele ensina a gente a encarar, a ter uma perspectiva do mundo, assim, tipo, a encarar situações adversas que vêm. E, tipo assim, e a decisão do menino... Não, spoiler. Não vou dar o spoiler. Sem spoiler, eu preciso ler hoje. Mas a decisão do Nico, cara, é algo assim, é algo fantástico. E isso serve de inspiração para os nossos filhos. Porque eu tenho certeza, assim como eu, adulto, né, os nossos filhos também, eles verão, porque eles estão submetidos a um mundo hoje com tantas coisas ruins, sabe? E eles vão aprender a lidar com situações adversas a partir do momento que eles tiverem acesso ao conteúdo desse livro. E quando nós precisamos fazer isso? Já. Cara, o inferno não brinca, não descansa. E nós também não podemos descansar. Então, cara, está aqui uma ferramenta fundamental para isso. Então, por favor, gente, não percam tempo. Não, pelo amor de Deus. Porque chama no direct. Chama no direct e tá garanta aqui. o seu. E se não tiver o da Thalita, pode me chamar também, que eu caminho para ela e vamos que vamos. Bora. Tá? E agora, claro, não poderia deixar, né, de agradecer. Ganhar os pontinhos. Agora eu vou ganhar os pontos, né? Cara, mas eu queria agradecer aqui a minha esposa, principalmente, porque ela acreditou muito em mim. Qualquer outra pessoa, em qualquer outra situação, Natália Guerreira. Tá com medo. Não vem, ela é guerreira, cara. Ela é guerreira. A Natália, ela lutou muito pela minha vida, cara. Ela fez uma oferta pela minha vida. A Natália, ela fez uma oferta pela minha vida. Tava totalmente... Sim, ela fez uma oferta pela minha vida e Deus me resgatou. Creio que foi resultado disso.
E ela acreditou muito em mim. Ou qualquer outra pessoa já teria abandonado. Ela acreditou em mim, então queria agradecer aqui a Natália. Ela é o meu feedback. Porque sabe quando você está fazendo, por exemplo, eu estou aqui num podcast, ou eu estou aqui, aí um monte de pessoa, Luxan, aí eu chego em casa, ai, Natália, fui num podcast, ela, tá bom. Você pode pôr o lixo pra fora? Tipo assim, ela me põe no meu lugar, sabe? Isso é Sim, fundamental, claro. cara. Então, assim, A mentoria. ela é esse porto seguro mesmo pra mim. Meus filhos, é claro, né, que como é que pode, né, dessa fonte sair coisas tão lindas assim, Perfeitas, né? Hoje né? meus filhos são músicos, estão na igreja, então eles foram uma parte assim muito importante para que eu também pudesse tomar essa decisão, né, de transformação. Meu apóstolo, Isaac, beijão, pretão, paizão, chamo ele de paizão, né, apóstola Nádia também. E, cara, tem um cara um cara que é muito importante na minha vida, que é o meu irmão Alan. Meu irmão Alan, eu não tive pai, né? O meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, aproximadamente. Cresci com meu padrasto, cara. Mas, assim, não foi, tipo assim, uma experiência muito boa, assim, em todos os seus sentidos. E o meu irmão, eu sempre olhava para ele foi meu pai e meu irmão. E ele é minha referência hoje, cara. Sim. Então, assim, não deixou de ser, ele é minha referência. Então, eu sou muito grato também por isso. Então, galera, obrigado, viu, gente, por vocês não desistirem de mim. E tamo junto. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Gente, eu gostaria de, mais uma vez, então, agradecer a vocês por terem dedicado esse tempo a trazer mesmo essa informação, esse carinho. Espero que tenha sido maravilhoso, assim como foi para mim receber vocês aqui. Obrigada. A gente agradece mesmo. Eu que Obrigada. agradeço. E é isso, pessoal. E chegamos ao fim de mais um episódio. A gente tem a agradecer a todos vocês que acompanham, que assistem até o final. Fala comigo, Jaú. Os números estão maravilhosos. E sabe por quê? Porque vocês estão com a gente. Então, não importa se é 1, se é 10, se é 1.000, 10 mil, 20 mil. O importante é que estamos alcançando pessoas, vidas. E vocês são importantes para nós. Muito obrigado a cada um que dedica o tempinho para nos ouvir. E, ó, não perca, eu não posso, né? Assim, o Aluxa já fez toda a campanha. Para mim só vai sobrar assim, ó. Vou ler, indico, recomendo, chama a Thalita no direct, não percam tempo. Está incrível. E não percam que sábado que vem tem mais um Fala Comigo, Jaú. É isso aí, acabou. Ah, que lindo! Obrigada, amigo. Eu Dá muito. percebi. Obrigada. Nossa, se tivesse